Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuando as nossas resoluções dos vestibulares de 2022, hoje, a pedido de algumas alunas, resolverei o vestibular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E como não pretendo criar sites para que vocês tenham acessos exclusivos a esses vídeos, pretendo postar aqui todos os vídeos de todos os conteúdos, de todas as resoluções. Peço a você que considere se inscrever no canal, clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos, compartilhe esses vídeos com seus amigos, com seus conhecidos e comente. Vamos ajudar a dar engajamento ao canal. Eu não quero criar um site exclusivo para que alguns apenas tenham acesso ao material. Eu pretendo que todos tenham acesso a todos os materiais sempre. Existe aqui embaixo um coraçãozinho escrito Valeu, onde você pode fazer uma contribuição para este canal, para que ele continue divulgando as resoluções e os conteúdos de física para todos. Visto isso, vamos às questões. Questão 13 dizia assim: um caminhão percorria uma estrada retilínea, plana e horizontal, com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Em um dado instante, o motorista acionou os freios, imprimindo ao caminhão uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Grifa aí que tem uma aceleração constante. Trata-se de um move e com sentido contrário ao da velocidade. Meus amores, se a aceleração atua contrária ao movimento, é um movimento retardado. E ele, então, nos pede: calcule o intervalo de tempo em segundos e a distância percorrida por este caminhão, em metros, entre o instante em que o motorista acionou os freios e o instante em que o caminhão parou. Grife, por favor, porque tem duas perguntas no item A. Ele quer saber o tempo e a distância até parar. Vem comigo, por favor. Olha o caminhão com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, e a sua velocidade final igual a zero, uma vez que ele tem uma aceleração contrária a este movimento. Eu vou fazer o seguinte: eu vou adotar o sentido inicial de movimento como sendo positivo. E uma vez que tem aceleração, já vou escrever que isso aqui trata-se de um move. Ah, entendi, professor. Então as equações... Isso, as equações do move todos podem ser usadas. No entanto, preste atenção. Ele quer saber o tempo de parada. Eu já conheço as velocidades e a aceleração. Eu posso usar a equação V é igual a V0 mais A vezes T, onde a velocidade final é zero, ele vai parar. Sua velocidade inicial é 20. A aceleração, por ser oposta ao movimento, ficará negativa, vezes o tempo de parada. Esse 2t está subtraindo, passará somando. 2t é igual a 20. O 2, que ora está multiplicando o tempo, passará dividindo. 20 dividido por 2 nos dará 10 segundos de parada. Eita, professor, que é só isso? Essa é a metade do item A, certo? Ah, compreendi, professor. Agora ele quer saber a distância que andou, né? Professor, vamos para a equação do espaço pelo tempo, sorvetão, aquela equação. Até poderíamos, mas eu não usarei. Poderíamos usar a Torricelli então, professor? Pois é, eu também não usarei não. Eu vou fazer de uma forma muito mais simples e que eu insisto com os alunos. Análise gráfica do movimento. Vem comigo aqui, ó. Se eu desenhar gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. Meus amores, ele leva 10 segundos para a total parada. Ele parte com velocidade 20. Essa velocidade cairá linearmente com o tempo. Professor, como é que você sabe? Porque a equação da velocidade por tempo é uma equação de primeiro grau. Ah, compreendo, professor. Então, ó, esse é o gráfico da velocidade pelo tempo.
nós sabemos que a área deste gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido, ao ΔS. Eita, professor, que eu nem me lembrava dessa propriedade. Pois é, não vá para o vestibular sem ela, por favor, né? Ó, é só escrever para o examinador que a área é numericamente igual ao ΔS. Professor, mas a área é a área de um triângulo, não é isso? Pois bem, vem comigo. A base vale 10, a altura vale 20. Tudo isso dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. E 10 vezes 10 costuma dar 100. Pronto. Distância percorrida até parada é de 100 metros. Eis aí a segunda resposta do item A do exercício. Já no item B, ele nos pergunta: e esse caminhão transportava um bloco de massa de 500 kg, que estava apenas apoiado em sua carroceria. Sabendo que o bloco não deslizou pela carroceria do caminhão durante a frenagem, e considerando a aceleração da gravidade como sendo 10, calcule em newtons a intensidade do atrito que atuou sobre o bloco. Primeira pergunta. E qual é o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre as superfícies do bloco e da carroceria? Segunda pergunta. Professor, e agora fazemos como? Imagine você o seguinte. Aqui está o nosso bloco sobre o assoalho do caminhão, certo? Esse caminhão sairá acelerando, ele sairá ganhando velocidade. Então eu posso entender o seguinte, professor, esse caixote ele tende a escorregar para trás, porque por inércia ele tenderia a ficar parado. No entanto, venha comigo, por favor. Atua sobre ele força-peso na vertical para baixo, a normal, perpendicular ao solo para cima, porque ele está apoiado sobre a superfície do caminhão. E aí tem um detalhe importante aqui, né? Se a gente for tirar uma foto e ampliar um pedacinho do que aqui está acontecendo, o chão é cheio de irregularidades, assim como o assoalho do bloco também o é. Então o que vai acontecer? Quando o caminhão vai para frente, esses dentinhos tendem a empurrar o caixote para frente, aplicando sobre ele uma força que nós chamaremos de força de atrito. Ah, entendi, professor. É o próprio chão do caminhão que empurra o caixote para frente, né? Exato. Assim como o caixote empurra o chão do caminhão para trás, certo? Nós sabemos que esse caixote possui uma massa de 500 quilos. Pronto. Eita, professor, que foi que eu entendi, né? E agora fazemos como aí, professor? Bom, venha comigo, por favor. Eu posso dizer o seguinte: a normal deve ser igual ao peso, uma vez que esse bloco não sai voando e nem penetra no solo. Sobrará aqui a força de atrito. Se eu somar as três forças, eu tenho a resultante. Ah, é verdade, né, professor? Mas a normal já cancelou o peso, sobrou só o atrito. Pois é. Então, a força de atrito será a nossa força resultante. Eita, professor, que daqui então eu já posso escrever assim, né? Ó. Força de atrito será igual a resultante, que é a massa vezes a aceleração. Pois bem, a massa do corpinho ele te deu, são 500 quilos. E a aceleração que ele vai adquirir é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, entendi, professor. Quer dizer, então, que se o caminhão saísse acelerando com uma aceleração igual a que ele parou, a força de atrito valeria 1000? Exatamente. O professor, só que tem um detalhe, né? No exercício ele está perguntando durante a parada. Sim, vem aqui. Pensa aqui com o tio rapidinho, por favor. Professor, o que mudaria caso ele estivesse parando? Veja, se ele estivesse parando, então eu posso imaginar ele tinha uma velocidade voltada para a direita, que era a condição inicial do nosso exercício, certo?
e de repente esse caminhão começa a parar. Eita, professor, mas a hora que o caminhão começar a parar, pois é, o caixote, pela inércia, vai querer continuar o seu movimento. Ah, entendi, professor. Aí ele vai querer escorregar, isso, ó. Aí ele vai querer escorregar para a direita. Professor, mas aí, se ele quiser escorregar para a direita, aí aqueles dentinhos dele vão empurrar os dentinhos do chão para frente, não é isso? Exatamente. E os dentinhos do chão vão empurrá-lo para trás. Está aqui, ó. Eita, professor, que a força de atrito... Isso, olha aí a força de atrito, ó. Caracoles, professor. Mas aí ficou muito parecido com o anterior, né, professor? Porque a gente continua tendo aqui a força-peso na vertical para baixo. Continua tendo a normal, perpendicular ao solo para cima. Pois é, eu queria te contar que a normal continua sendo igual ao peso. A força de atrito continua sendo a resultante. Então, o atrito continua tendo o mesmo valor, tanto na aceleração quanto na desaceleração. O atrito só dependeria, na verdade, da aceleração imposta ao caminhão, seja para ganhar, seja para perder velocidade. Ah, entendi, professor. E nós deixaríamos... não deixaríamos assim, né? Nós escreveríamos em notação científica para o examinador, colocaríamos, portanto, que a força de atrito é igual a 1 vezes 10 a terceira newtons. Pronto. Esta é a metade da alternativa B de bola. Entendi. Professor, e a outra pergunta dele que era o coeficiente de atrito? Veja, a gente podia ter desenvolvido essa expressão desde o início, né? Ah, não precisava ter calculado separado, né, professor? Não, podia ter aberto, ó. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Como nós estamos falando de um caixote que, mesmo em movimento em relação ao solo, deve permanecer parado em relação ao caminhão, ele tem um coeficiente estático, porque ele estará parado em relação ao caminhão. E tudo isso é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Ah, entendi, professor. E aí, vamos abrir a expressão? Coeficiente estático vezes a normal. Normal é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. E tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Opa! Olha a massa do caixote. Não importa, não. Eita, professor, que não importa a massa do caixote? Não, não importa, não. A massa do caixote não interfere no resultado. Logo, o coeficiente será igual a aceleração dividido pela gravidade. Caracoles, professor. Pois é, estou te falando. Professor, sendo assim, então, o coeficiente de atrito seria igual? 2 dividido por 10, 0,2. Esse seria o coeficiente de atrito mínimo para que esse corpo conseguisse parar sobre esta aceleração. Óbvio que quanto maior a aceleração, maior seria necessário o coeficiente de atrito para que esse caixote permanecesse em repouso, certo? Exercício 14, ainda na área de mecânica, agora estamos falando sobre hidrostática. Ele fala assim: um bloco de 24 newtons de peso foi colocado num recipiente de fundo plano horizontal que continha álcool. O bloco afundou até atingir o fundo do recipiente, como mostrado na figura, na situação na qual a intensidade da força exercida pelo fundo do recipiente sobre o bloco é igual a 8 newtons. Grifa isso, por favor. Meus amores, quando o bloco afunda, se ele afunda de cara, eu já sei que a densidade dele é menor do que a do líquido. A densidade do bloco é menor do que a do álcool. Ele conta que ele encosta no fundo do recipiente. Opa! Se ele encostou, ele aplica uma força no fundo do recipiente para baixo. O recipiente, então, aplicará uma força para cima. Vem comigo, por favor. Olhe para cá. Esse bloquinho, então, empurra o solo para baixo. O solo o empurrará para cima. Tá aqui, ó. Eita, professor, essa é a normal, né? Isso, é a força de apoio.
ele ainda tem a força-peso de 24 newtons. Está aqui, ó. Caracoles, professor, mas o peso, o senhor desenhou tão maior assim? É porque o peso vale 24, mas ele falou no texto que a força trocada com o solo vale apenas 8. Entendi. Professor, mas peraí. Se o peso vale 24 para baixo e a normal vale 8 para cima, está faltando alguma força aí para gerar o equilíbrio, né? Exato. A força que está faltando aqui é a força empuxo. Ah, professor, lembrei, um corpinho mergulhado dentro de um fluido, né? O fluido aplicará sobre ele, na perpendicular para cima, um empuxo. Exatamente. Então, eu posso dizer aqui que em este corpinho estando em equilíbrio, no fundo do recipiente, a força resultante que atua sobre ele será igual a zero. Ah, entendi, professor. E para a resultante ser igual a zero, vem com o tio, as forças que estão para cima, somadas, têm que ser iguais às forças que estão para baixo, somadas. A normal vale 8. O empuxo nós desconhecemos. E o peso vale 24. Bom, daqui de cara eu já consigo descobrir que o empuxo, então, é 24 menos 8, o que nos dará 16 newtons de empuxo. Eita, professor, mas o senhor nem acabou de ler o exercício? Pois é, só interpretando os dados já chegamos a essa conclusão. Mas olha no item A. Por meio de um vetor e tendo a figura como referência, represente a direção e o sentido do empuxo exercido pelo líquido sobre o bloco e calcule a intensidade desse empuxo. Acabamos de fazer. Este é o item A do exercício. O empuxo é vertical para cima e vale 16 newtons. Professor, continua o item B para eu ver. Olha lá, sabe-se que a face superior do bloco tem uma área de 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados e que é paralela à superfície do líquido, que a aceleração da gravidade vale 10 e que a massa específica do álcool é de 8 vezes 10 ao quadrado quilos metro cúbico. Massa específica e densidade nesse caso seriam iguais, pois estamos considerando o líquido como sendo homogêneo, certo? Calcule a pressão exercida em pascals e a intensidade da força em newtons que o líquido exerce na face superior. Grifa aí que ele está perguntando do líquido, única e exclusivamente. Meus amores, venha com o tio, por favor. Existe aqui uma coluna de líquido exercendo uma pressão sobre a superfície e a pressão exercida pelo líquido é igual a ρgh. Eita, professor, isso, ρgh. Rho é a densidade ou massa específica, né, professor? Exato. Vem comigo. O líquido possui 8 vezes 10 ao quadrado de massa específica. A gravidade é 10 e a altura da coluna de líquido é de 20 centímetros. 20 centímetros, 0,2 metros. Ah, compreendo. Então a pressão vai ficar igual. 0,2 vezes 10 é 2, 2 vezes 8 é 16. Isso aqui dá 16 vezes 10 ao quadrado Pascal. Deixando isso aqui no sistema internacional, né? Vamos escrever que a pressão será igual a 1,6, 10 ao quadrado com 10 dá 10 ao cubo, ou quilo. Quilo Pascal. Pronto, está aqui. A primeira parte do item B do exercício está calculada. Ah, entendi, professor. E ele quer saber de nós qual é a força que esse líquido exerce sobre a superfície. Meus amores, por favor, pressão é distribuição de força sobre área, não é mesmo? Ah, entendi, professor. Essa força, meus amores, é o que o tio costuma chamar de força de pressão. É a força que a pressão exerce sobre a área. Essa força será o produto da pressão vezes a área.
A pressão é de 1,6 vezes 10 ao cubo. E a área ele deu que é de 2 vezes 10 a menos 2. Professor, então essa força de pressão aí será quanto, hein? 2 vezes 1,6 dá 3,2. 10 ao cubo com 10 a menos 2 dá 10. Eita, professor, que essa força vai dar é 32, né? Isso, ó. 32 newtons, pronto. Eita, professor, que tu é um arrombado mesmo, hein? Pois é, né? Esse aqui é o segundo item B, né? Professor, mas deixa eu só entender uma coisa. O senhor está falando que na superfície superior tem 32 newtons para baixo? Exato. E aí eu quero que você entenda que na parte de baixo do recipiente, a coluna de líquido é maior. Logo, a pressão é maior. Se a pressão é maior, a força que o líquido faz para cima é maior. Então eu tenho uma força que o líquido faz para cima, embaixo do recipiente, e uma força que o líquido faz para baixo, em cima do recipiente. A que aponta para cima é maior do que a que aponta para baixo. A resultante dessas forças é o empuxo vertical para cima. Certo? Dá uma olhadinha, por favor. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá na área de mecânica existe uma aula sobre empuxo. Se tiver com dúvida, procure a aula, por favor. Vamos para a próxima. Já na questão Q15, partimos para a termofísica. Ela diz que uma esfera metálica maciça, de massa 600 gramas a 20 graus Celsius, encontra-se no interior de um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Grife isso, por favor. Meus amores, capacidade térmica desprezível significa que o calorímetro ele não participará do equilíbrio térmico do sistema. Ele nem adiciona nem retira calor. Aí ele continua, adiciona-se ao calorímetro uma certa massa de água a 90 graus Celsius. E após certo tempo atinge-se o equilíbrio térmico a 70. Grifa equilíbrio térmico a 70. Então eu tenho uma esfera a 20, água que eu não sei quanto a 90 e o equilíbrio será atingido a 70. Ele pergunta para a gente, se os calores específicos da água e da esfera valem 1,02 calorias por grama grau Celsius, quanto de calor foi absorvido pela esfera e qual a massa de água adicionada? Vem comigo, por favor. Dá uma olhada para o sistema. Ele diz que o calorímetro é ideal, né? A capacidade térmica vale 0. Professor, o que é capacidade térmica mesmo? Vem comigo, ó. Capacidade térmica é o quanto de calor um corpo consegue absorver, variando a sua temperatura a menor quantidade possível. Ah, entendi, professor. Quanto menor a variação de temperatura, maior a capacidade. Sim. Quanto mais calor ela recebe, mais capaz ela é. Mas quanto menos ela sofrer com isso, mais capaz ela é também. Então, quanto menor for a variação da temperatura, maior será a capacidade. No entanto, ele diz que o calorímetro não participa, a capacidade térmica do calorímetro é 0. Isso significa que a quantidade de calor do calorímetro é 0, ele não participa do evento. Entendi, professor. Então, pensando única e exclusivamente na esfera, eu poderia escrever assim, ó. A quantidade de calor absorvida pela esfera, evidente, é dado pela equação do calor sensível, porque há uma variação de temperatura e não há uma variação de mudança de fase, onde usaríamos a equação do calor latente, correto? Então, o calor envolvido pela esfera será igual, venha com o tio, por favor. A massa da esfera é de 600 gramas. Eu manterei 600 gramas por quê? Porque a constante aqui, que é o calor específico, e eu já falei isso para você várias vezes, a constante é quem manda nas unidades. A constante está em calorias por grama grau Celsius. Então eu vou manter a massa em gramas para obter a quantidade de calor em calorias e a temperatura substituirei em graus Celsius. O calor específico da esfera é 0,2
Variação da temperatura. A temperatura final da esfera é 70. Menos a inicial, ela estava 20. Ah, professor, entendi. Então, isso aqui vai ficar quanto, hein, professor? Ó, calor da esfera é igual a 600 vezes 0,2 vezes 50. Certo? Entendi. Professor, faz a continha para mim. Opa, fácil, ó. 0,2 vezes 50, corto 10 com o 0,2, vai ficar 2 vezes 5, que é 10. 600 vezes 10 vai dar 6.000. Ah, entendi, professor. Então, 6.000 calorias. Exato, tá aqui, ó. Esta é a quantidade de calor que será absorvida pela esfera. Pronto. Professor, mas ainda no item A ele pergunta qual a massa de água que foi colocada lá dentro, né? Veja, ele falou pra gente sobre a ideia do equilíbrio térmico. Professor, o que eu posso falar a respeito do equilíbrio térmico? Eu posso falar no equilíbrio térmico que a soma de todas as quantidades de calor trocadas tem que dar zero. Se o sistema é isolado, nenhum calor entra, nenhum calor sai. Então, os partícipes deste evento têm que trocar calor entre si. Um cede calor para o outro recebe o calor do um. Aqui eu só tenho dois indivíduos participando, água e esfera. Logo eu posso escrever que todo o calor que provém da água será igual ao calor absorvido pela esfera. Ou, se preferir, você pode escrever que o calor da água mais o da esfera é igual a zero, certo? Porque a somatória tem que dar zero, cedidos e recebidos tem que dar zero. Calor da água é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. Ah, entendi, professor. Mais, vamos colocar então aqui para você, né? Mais o calor da esfera, tudo isso é igual a zero. Esse termo eu não vou abrir porque eu já calculei. Então, olha como vai ficar. Massa de água, desconheço. Calor específico da água, 1. Variação da temperatura da água, afinal é 70 menos a inicial, que é 90. Eita, professor, mais o calor que a esfera absorveu. 6.000, né, professor? Isso. Tudo isso é igual a zero, certo? Venha com o tio, por favor. 70 menos 90 vai dar menos 20, não é isso? Menos 20 vezes m dá menos 20m. Passa para o outro lado da igualdade. 20 m's é igual a 6.000. Vamos abrir o 6.000 aqui só para facilitar? Posso cortar o zero com o zero. Passa o 2 dividindo. Isso nos dará 600 dividido por 2. Isso vai dar uma massa de 300 gramas, uma vez que nós usamos o calor específico em calorias por grama grau Celsius, a massa também será dada em gramas. Eita, professor, entendi, né? Então esse é a outra parte do item A, exato. Agora vamos para a parte do item B, onde ele pergunta assim: sabendo-se que o volume da esfera a 20 graus Celsius é 200 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do metal que a constitui é de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, opa, já parou por aí. Ele te deu dilatação linear. Então ele está dentro da termofísica ainda, mas agora ele está indo para o conceito de dilatação. Lembre-se que a esfera ela tem uma dilatação volumétrica, mas ele está te dando a dilatação linear. Fica atento aí que você vai ter que multiplicar por 3, né? Professor, por quê? Porque dilatação linear é proporcional a uma dimensão. Dilatação superficial é proporcional a 2 dimensões. E a dilatação volumétrica é proporcional a 3 dimensões. Então, a volumétrica ela equivale a 3 lineares. É como se fossem 3 dimensões. Ah, entendi, professor. Então, vamos lá. Qual a variação do volume da esfera do início ao fim do processo? Professor, como é que nós vamos fazer esse negócio? Vem com o tio, por favor.
Ó, estamos falando aqui de uma dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, a expressão é dada por ΔV igual a V0 vezes gama delta T, certo? Só que esse gama nós vamos trocar por 3 vezes o alfa, por 3 vezes o linear. Ah, entendi, professor. Ah, tô entendendo. É porque o volume é 3 vezes o linear, né? Exatamente. Aí ele deu pra gente, agora é só... Ele deu os valores, agora é só substituir. Volume inicial da esfera. Professor, o volume inicial da esfera é 200 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação linear, ele deu para você no texto. Esse coeficiente vale 2 vezes 10 a menos 5. E a esfera, preste atenção, ela estava a 20 e foi a 70. Então, a variação da temperatura, afinal, é 70 menos a inicial, que é 20. Professor, 70 menos 20 vai dar 50, não é isso? Exato. 2 vezes 50 vai dar 100, que é 10 ao quadrado. Eita, professor, você já está querendo ganhar tempo de novo, né? Isso, vem comigo aqui, ó. Preste atenção. 50 vezes 2 é 100, que é 10 ao quadrado. Então sobrou 2 vezes 3, que é 6. Esse 10 ao quadrado com esse 10 ao quadrado vai dar 10 à quarta. 10 à quarta com 10 a menos 5 dá 10 a menos 1. Pronto. 6 vezes 10 a menos 1. Como nós substituímos o volume em centímetros cúbicos, a nossa resposta também será dada em centímetros cúbicos. Eis aí a variação do volume da esfera durante esse aquecimento. Está aqui, B de bola. Esta é a resposta da alternativa B. Chegamos então à questão Q16, uma questão cujo item A é de elétrica, eletrodinâmica, e o item B é de magnetismo. Ele fala assim: a transmissão de parte da energia elétrica gerada na usina de Itaipu se dá por meio de uma linha de transmissão em corrente contínua, com diferença de potencial de 6 vezes 10 a quinta volts, e corrente de intensidade de 5 vezes 10 a terceira ampere. Grifo a DDP e grifo a corrente, por favor. Se eu sei a DDP e sei a corrente, de cara eu sei que dá para calcular potência. Potência U vezes I. E olha o item A. Calcule a potência elétrica em watts e a quantidade de energia transmitida a cada hora. Grifa a cada hora. Mas ele quer essa energia em joule. Eita, professor, então ele quer no sistema internacional, né? Mas ele dá o tempo no sistema usual. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vem comigo, por favor. Esta figura o tio já produziu para o item B, porém para o item A, vem comigo. Potência é o produto de U vezes I, certo? A DDP U, ele deu para a gente no exercício, vale 6 vezes 10 a quinta volts. E a corrente elétrica é de 5.000 amperes. Todo mundo no sistema internacional, 5 vezes 6 é 30, eu vou por 3. O 10 vai se juntar ao 10 à quinta, 10 à sexta. Com 10 à terceira vai dar 10 à nona. Caracoles, professor, 3 vezes 10 à nona watts. Exatamente, 3 vezes 10 à nona watts. Professor, é uma potência bem alta, né? Vamos lembrar, né, que 10 à terceira é quilo, 10 à sexta é mega, 10 à nona é giga, né? Ah, entendi, professor. Então é bem alto, né? Isso, é bem alto. Aí ele quer saber qual é a energia em 1 hora. Meus amores, por definição, potência é energia por tempo. Logo, eu posso escrever que a energia será o produto da potência vezes o intervalo de tempo. Ah, professor, só que essa energia aí tem um detalhe, né?
A potência, o senhor vai usar a potência de transmissão na linha, que é 3 vezes 10 a nona. Mas o tempo de 1 hora, o senhor tem que se lembrar que em 1 hora existem 3.600 segundos. Exatamente. Aí vem com o tio, por favor. 3 vezes 6, 18, vão 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Isso dá 108. O 10 ao quadrado com 10 a nona dá 10 elevado a 11. Aí nós vamos dar uma melhoradinha, né, para poder entregar. Vamos melhorar para poder entregar em notação científica. Isso nos dará 1,08 vezes 10 elevado a 13 joules de energia. Está aqui. Eita, professor, que aí o senhor foi... pois é. Aí nós temos os dois gabaritos da alternativa A. Agora vamos para B, onde ele pergunta para a gente. A figura mostra dois fios, 1 e 2, dessa linha em uma região em que elas podem ser consideradas retas e longas, e dois pontos P e Q. Os fios são perpendiculares ao plano do papel e as correntes elétricas que percorrem o fio 1 está saindo e a corrente elétrica que percorre o fio 2 está entrando no plano do papel. Ele não precisava dizer não, a gente já sabe reconhecer que o pontinho é quando a flecha, quando a seta está saindo. Eu vejo a pontinha dela. E quando ela está entrando, eu estou vendo a bundinha dela, eu estou vendo o xizinho da parte de trás, certo? Ele pede então, considerando que a corrente no fio 1 gere no ponto P um campo de intensidade 6 vezes 10 a menos 4, calcule em Tesla, para o ponto Q, a intensidade do campo magnético gerado pela corrente que percorre o fio 1. E qual é a intensidade do campo magnético resultante criado pelas correntes que percorrem esses dois fios? Eita, professor, e agora como é que a gente vai fazer esse negócio? Bom, vem comigo, por favor. Primeira informação que ele nos deu é que o fio 1 está gerando no ponto P, aqui no ponto P, então vamos colocar assim, ó, campo magnético criado pelo fio 1 no ponto P. Esse campo valerá 6 vezes 10 a menos 4 Tesla, certo? Regra da mão direita. Corrente no polegar, linhas de indução nos dedos. A minha corrente está saindo do plano do papel. A minha mão girando no sentido de fechar, ela gira no sentido anti-horário. Eita, professor, quer dizer que então esse campo está girando aqui no sentido anti-horário? Exato. Então, neste ponto, o campo estaria apontando para cima. Esse é o campo 1 gerado pelo fio 1 no ponto P. Entendi. Professor, o que dá para a gente escrever? Dá para escrever assim, olha, por se tratar de um fio retilíneo e longo, eu posso escrever que o campo é dado pela expressão μ0i sobre 2πr. Certo? Ah, entendi, professor. Mas aí como é que a gente vai fazer? Veja bem, esse campo eu sei que gerado pelo fio 1 no ponto P valerá 6 vezes 10 a menos 4. Pronto. Professor, e lá no ponto Q, o que muda? Veja, o ponto lá no ponto Q, gerado pelo fio 1, ele vai ser μ0 vezes I dividido por 2πr. Só que aqui o R, na verdade, era a distância D. Agora o R passa a ser 3Ds, ou seja, 3Rs. Eita, professor, então como é que vai ficar? Ué, tu concorda que μ0i sobre 2πr é o campo criado no ponto P? A diferença é que esse aqui tem um 3 no denominador. Ah, entendi, professor. Então, o campo no ponto P, então o campo no ponto Q será igual ao do ponto P dividido por 3. Exato. Logo, eu posso escrever que o campo
1 lá no ponto Q será 6 vezes 10 a menos 4 dividido por 3, o que nos dará um campo de 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. O que evidente é coerente, né? Quanto mais distante eu estou do fio, menor a intensidade do campo gerado. Ainda assim, dado pela regra da mão direita, esse campo também estaria voltado para cima. Tá aqui, ó. É o campo gerado pelo fio 1 no ponto Q. Pronto. Professor, mas ele também está querendo saber de nós quanto é que vale o campo resultante. Como é que a gente vai fazer? Preste atenção aqui no tio, por favor. O campo resultante no ponto Q, ele também é gerado pelo fio 2. O fio 2, a corrente está entrando. A minha mão vai girar no sentido horário. Então, o campo aqui, ó, gerado pelo fio 2 no ponto Q, estará voltado para baixo. E aí eu quero que tu preste atenção no seguinte. A distância do fio até o ponto é a mesma distância R que eu tinha antes. Do fio 1 até o ponto P é a mesma do fio 2 até o ponto Q. Professor, então o campo é o mesmo? É. Esse campo 2 do ponto Q, ele também valerá 6 vezes 10 a menos 4. Eita, professor, que então agora foi fácil, porque veja bem, vê se tu concorda comigo. O campo resultante, então, o campo resultante no ponto Q será igual o ponto criado pelo fio 2 menos o campo criado pelo fio 1. Uma vez que um deles está para baixo e o outro está para cima. Um está para baixo, o outro está para cima. O que está para baixo, ele vale 6 vezes 10 a menos 4. O que está para cima vale 2 vezes 10 a menos 4. Portanto, o campo resultante no ponto Q será igual 6 menos 2, 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. E essa é a segunda resposta do item B do exercício, certo? Professor, se eu quisesse representar, é só voltar com o tio aqui um pouquinho, ó. Voltou na figura. Certo? Voltou na figura, eu vou representar aqui, ó. Então, o campo magnético resultante no ponto Q estará voltado para baixo no ponto Q. Certo? Tudo bem? Acabamos assim mais uma resolução, acabamos a resolução da prova da Santa Casa de São Paulo, segunda fase de 2022. Eu agradeço tua companhia. Agradeço o compartilhamento desse vídeo com os seus amigos, agradeço os comentários que você deixa, bem como os likes. Isso ajudará a manutenção do canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.